Aos 28 anos, Héctor Hernández chega para ser o novo reforço do Corinthians. Conheça um pouco mais sobre o novo atacante corintiano depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, hoje trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o atacante espanhol Héctor Hernández. Ele que tem 28 anos, chega para reforçar o timão para a sequência de 2024. Mas antes de falar do Héctor, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube, e esse vídeo tem o apoio da 1xBet. Só na 1xBet você ganha na hora 100% de bônus no seu primeiro depósito utilizando o cupom Fala Adriano. Venha para a 1xBet você também. O produto é destinado a adultos. Jogue com responsabilidade. O atacante espanhol Héctor Hernández, de 28 anos, foi revelado pelo Atlético de Madrid, com passagens pelo Málaga da Espanha, e nas duas últimas temporadas estava defendendo as cores do Chaves de Portugal. O Corinthians que vai reforçando o seu elenco para a sequência de 2024, o Corinthians que está na zona incômoda no Campeonato Brasileiro, na parte de baixo da tabela, reforça cada vez mais o seu elenco justamente para se livrar desse lado incômodo da tabela do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor corintiano, como que gosta de atuar o atacante espanhol, através do seu mapa de movimentação, a sua posição detalhada e os números do Héctor Hernández jogando pelo Chaves na temporada 23-24. Para começar o nosso vídeo, ilustrando o nosso vídeo para você, torcedor do Corinthians, agora o mapa de movimentação e também a posição detalhada do Héctor na tela para você. É um atleta que se movimenta bastante, o atacante espanhol, não fica preso ali naquele último terço do campo. É um atleta que tem como característica a sua boa movimentação, então ele sai bastante da área, principalmente para fazer o pivô e principalmente para abrir esse espaço no campo. Então ele tem essa característica de sair bastante da área, como a gente pode acompanhar ali no mapa de movimentação, principalmente para aquele lado esquerdo do campo, é o lado que ele cai mais, então ele saindo da área ele cai bastante pelo aquele lado esquerdo do campo. A posição detalhada do atleta jogando pela equipe do Chaves de Portugal aponta. Jogou a grande maioria dos jogos como um centroavante, mas também sabe jogar como um ponta direita e também sabe jogar como um ponta esquerda, assim, principalmente ele surgiu na equipe do Atlético de Madrid jogando pelos lados, né? Não sendo extremo, é um centroavante de origem, mas cai bastante dos lados justamente por ter uma boa movimentação dentro do campo. Agora vamos mostrar para você, torcedor corintiano, os números do atleta jogando pela equipe do Chaves de Portugal na temporada 23-24. Na tela, os números do Héctor Hernández na temporada 23-24. Foram 32 jogos, sendo 32 como titular, 14 gols, 1 assistência. Média de 2,2 finalizações por jogo, 62% de conversão de chances, 47% de dribles certos, 78% de eficácia nos passes e 80 duelos aéreos ganhos pelo alto. Ou seja, é um atacante que tem boa movimentação, sai muito da área. A gente vai começar a acompanhar para você, torcedor corintiano, é um atleta que sai bastante da área. A gente já consegue acompanhar nos vídeos aí do Héctor Hernández, já fazendo esse pivô, abrindo esse espaço. Perceba que ele já puxa a marcação ali do zagueiro, abre esse espaço no campo, tem essa característica de sair bastante da área justamente para ajudar nessa fase ofensiva da equipe do Chaves. Então, um atacante que, por conta da sua boa movimentação, tem essa característica de puxar o zagueiro, fazer esse pivô e aí consegue abrir bastante espaço no campo. A jogada aérea do Héctor Hernández é uma das suas principais características. Aliás, na temporada passada foram 5 gols de cabeça. Então, atleta que tem um bom posicionamento dentro da área e faz muitos gols de cabeça. Se você estiver gostando do vídeo, torcedor do Corinthians, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Timão. É um atleta que se posiciona muito bem, o Héctor Hernández. Ele tem 1,80 m, não é um centroavante tão alto, né, assim, mas é um centroavante que se posiciona muito bem e, através do seu bom posicionamento dentro da área, é um atleta que finaliza bastante de cabeça. Então ele tem essa característica dentro da área, nesse último terço do campo, de finalizar de cabeça, justamente pela sua boa movimentação. Aliás, é uma das características que mais chama a atenção desse atleta, acompanhando esse atleta aqui, até para fazer esse recorte
para você, torcedor corintiano. É um atleta que puxa muito a marcação do zagueiro, incomoda bastante os zagueiros, né? Então ele tem essa característica aí de fazer muitos gols de cabeça, justamente por incomodar bastante os zagueiros e ocupar bastante o espaço que é deixado ali pela defesa do adversário. Jogando naquele último terço, é um atacante matador, principalmente, não deixa espaço nesse último terço do campo. É como as suas principais características dentro da área, nesse último terço do campo, faz muitos gols, né? Seja de cabeça ou até mesmo atacando o espaço dentro da área, né? Então ele, por ser um centroavante, obviamente, é bastante letal nessa último trecho do campo, nesse último terço, né, do campo. Então ele faz bastante gols, o Héctor Hernández, atacante espanhol de 28 anos. O Corinthians então aposta na contratação desse atleta, o Corinthians que vai montando um time interessante nas mãos do técnico Ramon Dias, que aos poucos vai ganhando corpo, vai ganhando espaço, e o Corinthians tenta brigar, né, para sair da zona do rebaixamento, para sair da zona de baixo do Campeonato Brasileiro. Então aposta na contratação do atacante espanhol de 28 anos. Lembrando para você, torcedor corintiano, que o Héctor Hernández, ele foi revelado pelo Atlético de Madrid, mas não passou por grandes clubes na Europa. Passou por pequenos clubes na Europa até ter as suas 2 melhores temporadas pelo Chaves de Portugal. Aliás, o Chaves de Portugal foi rebaixado na última temporada e ele teve um grande destaque, assim como o goleiro Hugo, que inclusive é titular absoluto da meta do Corinthians. Mas é um jogador que não teve jogando em grandes clubes europeus. Então, o torcedor do Corinthians pode, de repente, ter um pouquinho mais de paciência com o atleta, visto que ele nunca jogou em solo sul-americano, apenas em solo europeu, mas é um centroavante de boa qualidade, mas fica esse detalhe importante registrado para você, torcedor do Corinthians, que é um atleta que não passou por grandes clubes na Europa, apenas por clubes de menores expressão, tirando, é claro, o time que o revelou, que foi o Atlético de Madrid. Mas agora é com você, torcedor corintiano, eu quero saber a sua análise, eu quero saber o que você pensa e quero saber o que você acha desse novo reforço do Corinthians, o Héctor Hernández, o espanhol de 28 anos. Escreve pra gente nos comentários, eu quero ler sua mensagem aqui no nosso canal. E lembrando que no nosso canal falta muito pouco para atingirmos a nossa meta de 10 mil inscritos. Então contamos com você, torcedor corintiano, com o seu like, com o seu compartilhamento e o principal, com a sua inscrição, para que nós possamos atingir esses 10 mil inscritos ainda nesta atual temporada. No vídeo de hoje, então, falamos sobre Héctor Hernández, espanhol de 28 anos, que chega para ser o novo reforço do Timão para a sequência de 2024. E o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá, então. Tchau, tchau.